Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Exatamente. Projetar um pouquinho essa semifinal também, o Flamengo já enfrentou o Vasco, ganhou o Vasco, mas vai ter uma semifinal, são 2 jogos, né? Diferente, semifinal. Bruno, você que esteve lá no clássico, né? No jogo do Vasco, que o Vasco conseguiu se classificar para essa semifinal. O que você acha que vai. Como é que você consegue projetar essa semifinal? Assim? O que você espera desse jogo, Flamengo e Vasco? Que você acha que vai mudar alguma coisa do que foi durante a Taça Guanabara ou o cenário para o Vasco não está muito favorável nesse momento? Assim, o primeiro é curioso, assim, como mudou, assim, né, o ambiente do Vasco antes de um jogo contra o Flamengo. Por exemplo, quando era a época do Eurico, o Renato lembra bem, eles inflamavam, né, o jogo e declarações polêmicas e tudo mais. E agora, diante da grande superioridade, né, como a gente bem falou no início do programa, nos últimos 30 jogos, só 2 vitórias do Vasco, é um discurso de respeito total, né, assim, né, não teve nenhuma... Não, assim, o Veguete deu uma euricada, hein? Sim, o Veguete deu. Foi assim, a grande declaração, assim, né? Ele é um cara autêntico, assim, né? E aí ele disse que eles estão com um sentimento, né? Uma sede de revanche. Essa foi a frase. Estão com sede de revanche, mas sabe que vai ser um jogo muito difícil e tudo mais. Assim, o clima que me pareceu lá é que o Vasco tentar chegar vivo para o segundo jogo, né? Tentar não morrer ali no primeiro jogo, de repente conseguir levar um empate ali para o segundo jogo, tentar chegar vivo para o segundo jogo, porque assim, muita gente não sabe, mas pelo fato do Flamengo ter sido o primeiro, ele joga por 2 resultados iguais, né? Tem essa vantagem ainda. Então, vamos lá dizer, se o Flamengo ganhar de 1-0 o primeiro jogo, para o Vasco se classificar vai ter que ganhar de 2 gols de diferença. Porque se ganhar de 1 gol de diferença, quem se classifica é o Flamengo. Então, assim, o Verratti disse essa coisa da sede de vingança, mas o discurso foi de que vai ser um jogo muito difícil. Um assunto aí, aproveitando até que circulou nas redes sociais hoje, para deixar claro, que estão levantando a possibilidade do primeiro jogo, que no caso é o mando do Vasco, de sair do Maracanã, e aí falaram até de São Januário, ir para lá e tudo mais. Só para deixar claro, gente, que pelo regulamento do Campeonato Carioca, você não pode, é obrigatório nesses jogos de semifinal e final ter torcida a 50%, 50%. Isso está no regulamento da FERJ. E São Januário não tem fisicamente como você colocar um jogo 50-50. Então, essa possibilidade de São Januário, esquece. Começaram a cogitar uma dúvida. Existe algum veto ainda dos órgãos de segurança a jogo em São Januário, Flamengo e Vasco? Porque existia desde aquele problema que teve, né, no última vez que teve jogo, né? Também. Mas é tanto tempo que eu não sei se o veto ainda perdura, né? Se é uma coisa, enfim, ainda é válida. Perdura. Então, além do regulamento que obriga as torcidas divididas 50%, 50%, o BEP e os corpos de bombeiros não permitem tanto Flamengo e Vasco São Januário como o Vasco Fluminense também. O único que eles liberam é algo meio assim, jogo a jogo que eles analisam e liberam lá o Vasco Botafogo, porque as torcidas historicamente não têm um confronto de violência. Uma possibilidade que assim eu não descartaria é o Vasco passar o jogo para o Newton Santos, mas até onde eu apurei, até esse momento aqui, 4h40, o Vasco não fez esse pedido à FERJ. Então, até o momento, a tendência são os 2 jogos no Maracanã. Primeiro jogo, mando do Vasco, segundo do Flamengo. 50% de carga de ingresso para o seu Flamengo, 50% para o do Vasco. Lembrando que, como o primeiro jogo manda do Vasco, então o sistema de venda ali dos ingressos vai ser pela plataforma do Vasco, e aí no segundo jogo inverte. Os jogos que vão ser nos próximos sábados, né? Dia 1º e dia 8, e aí o Fluminense e Volta Redonda jogam nos 2 domingos. E aí, galera que vai poder curtir carnaval e jogo. E o Bruno Braz, que vai estar trabalhando, vai ter que trabalhar no meio do carnaval num joguinho. 2 jogos de carioca, tá feliz? Estou muito feliz. Minha mulher está
radiante felicidade com essa notícia, mas ossos do ofício. Vai ter jogo no domingo de carnaval, então? Vai, Fluminense volta redonda. Agora, os horários dos jogos ainda não estão definidos. Amanhã tem uma reunião na FERJ com os clubes envolvidos na semifinal, e aí vão se definir os horários. Mas Vasco, Flamengo e Vasco no sábado, Fluminense e Volta Redonda no domingo. Isso já está certo. Rodrigo, o jogo contra o Vasco agora na Taça Guanabara foi 2-0 Flamengo e foi o que decidiu, né? Colocou o Flamengo na semifinal do estadual. Foi um jogo que o Flamengo foi bem. A gente até falou disso aqui semana passada, que teve até um momento que o Vasco deu uma crescida, mas o Flamengo foi dominante assim, a maior parte do tempo. O que você espera desse jogo da semifinal, considerando que são 2 partidas também, né? Não adianta querer sair para jogar no primeiro jogo loucamente, sem esquecer que tem o segundo jogo por aí. É um cenário amplamente favorável ao Flamengo, não significa que vai ganhar, porque primeiro são 2 jogos, com 2 jogos tende a prevalecer o melhor time, e o primeiro jogo o Flamengo simplesmente não deixou o Vasco jogar no primeiro tempo, jogou sozinho, aí teve 20 minutos do Vasco e logo depois retomou o controle do jogo também. Então controla por mais tempo, em geral sufoca o Vasco não consegue nem sair com a bola, o Carille vai ter que achar alguma alternativa aí para essa marcação-pressão lá na frente do Flamengo para não ficar rifando a bola, porque senão ele vai ficar com a bunda na... Como é que ele chamava? Com a bunda no muro, né? Bunda na janela, né? Quando a pessoa fica lá atrás. É isso que o Vasco vai tentar evitar e o Flamengo vai tentar repetir, porque é o estilo dele de marcar lá na frente e não deixar o outro time. Funcionou muito bem com o Vasco. Os 3 times aqui do Rio, o que funcionou melhor foi o Vasco, que mesmo jogando atrás não conseguia jogar, né? E nesses 20 minutos aí como vocês estavam falando sobre a força do elenco do Flamengo, quando aí o Vasco consegue ali respirar, né? O Felipe Luiz vai e faz aquelas mudanças e pronto, já retomou o controle do jogo. Já, se eu não me engano, entrou o Luiz Araújo. Enfim, e aí ele já tomou o controle do jogo novamente. É a força do elenco do Flamengo. Renato, falando em elenco, o Felipe Luiz defendeu muito o Varela nessa entrevista coletiva também. Nesse jogo ele optou pelo Léo Pereira improvisado ali na esquerda, enquanto não tem o Alexandro e o Ayrton Lucas de volta. A tendência é que na semifinal o Ayrton Lucas já esteja de volta. O Alexandro a gente ainda precisa entender como é que ele vai voltar, vai evoluir essa semana. Então ainda não tem essa certeza, dúvida para esse retorno dele, mas vai ter provavelmente o Ayrton Lucas. O que você está achando do Varela ali na lateral esquerda? Eu acho que o Varela se tornou um jogador útil assim, para o Felipe Luiz. Se eu não me engano, o Rodrigo até falou sobre ele mais no comecinho da live. O que você está vendo assim, do Varela, desse improviso também do Léo Pereira, que já tinha jogado ali em outras situações, né? Mas e qual time você iria para essa semifinal? Já iria com um time que você acha ideal? Ou continuam esses testes aí do Felipe Luiz? Olha, tem uma coisa que para mim é muito clara no futebol. Time bom melhora jogador mediano. Time ruim piora jogador bom. Quando o time está uma porcaria, até o jogador bom acaba nivelando por baixo. E quando o time está bem, o time está entrosado, o time está jogando, o jogador mediano cresce e parece melhor. O Varela não é um perna de pau, mas ele também não é um excelente lateral. Como o time está todo encaixadinho, todo torto na lateral esquerda, ele jogou muito bem. Olha só que coisa. Então, e ele só não jogou o último jogo na esquerda de novo, porque ele jogou no lugar do Wesley, né? O Felipe quis dar uma minutagem para o Wesley e deixou o Wesley no banco. Eu acho que o Varela, com o Felipe Luiz, melhorou, porque o time todo melhorou. Ele pode ser, sim, parte do elenco, mas ele não pode ser, na minha cabeça, o titular do Flamengo no dia que o Wesley for embora. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação, e o Boto é o rei do scout, ou pelo menos não é assim que ele foi vendido, o craque dos craques do futebol português no scout, ele tem que, desde já, estar procurando o substituto do Wesley, que muito provavelmente será vendido por uma fortuna depois do Mundial. Então, o Varela, para mim, pode continuar no elenco. Legal, não tem problema nenhum, mas não pode ser o titular da lateral direita na hora que sair o Wesley, porque o Wesley faz aquele time andar muito mais. Mas que ele melhorou com o Felipe Luiz, melhorou. Em relação à semifinal com o Vasco, eu acho que o Felipe já pegou a mão, já pegou o jeito. Ele já sabe o que ele precisa ali, poupar mais, poupar menos, porque ele tem a tranquilidade de que o time, seja com que jogadores for, o time já sabe como vai jogar. O Felipe tem escalado o chamado misto quente.
Ele poupa alguns jogadores, mas o time que ele manda a campo é muito bom. Quem não gosta de um misto quente? Né? O misto quente é aquela coisa simplesinha, mas é uma delícia, né? Cai bem em qualquer situação. O misto quente do Felipe é, para mim, o que vai jogar contra o Vasco. De La Cruz, por exemplo. De La Cruz está fazendo, às vezes, o novo Adriano, né? O Adriano queimou o calcanhar num cano de uma moto e contou para todo mundo, e fez até camiseta, perdoe essa gente ruim, dizendo que tinha sido numa lâmpada. Hoje em dia ele confessar agora. Confessar agora. Tem um ano que ele confessou aqui que ele tinha metido a mão na moto. Que surpresa, né, Adriano? Exatamente. Agora ele confessa. Eu não sei onde é que o De La Cruz cortou o pé, mas vou te contar que chinelinho está saindo o nosso De La Cruz, né? Toda hora ele tem algum tipo de problema. Não sei, por exemplo, se ele vai jogar na semifinal. Acho pouco provável, acho que não vai jogar, porque talvez o corte não esteja ainda totalmente cicatrizado, o cara não estava nem podendo botar chuteira, mas eu fico tranquilo, porque o misto quente do Felipe Luiz é uma delícia. Não, lembrando que o Gerson não jogou contra o Vasco no jogo. Isso, bem lembrado. E provavelmente joga agora. Bem lembrado. O José falou que o Flamengo é o melhor plantel do Brasil e vai ganhar tudo, também está confiante. E o Mota disse que o brasileiro é longo, cheio de surpresa, e para ele a temporada começa só no jogo contra o Inter. E aí hoje classifica como bom o trabalho no Flamengo. Espero melhorar e ganhar tudo. Então continue mandando seus comentários e deixando o voto de vocês na enquete e o like também, porque a gente merece o like, não é possível. Tá na vibe merece o like de vocês. Aí. Só começa o campeonato em abril. Tá na vibe do John Texton. É verdade. Falando também um pouco do fora de campo, esse jogo foi legal no final ali para o BAP também dar algumas declarações. Ele deu uma entrevista para os jornalistas ali e falou sobre o custo do estádio. Muita gente está curiosa para saber o que vai ser essa coisa do estádio, né? Quando que vem o estádio? Enfim, quanto vai custar? E aí o BAP atualizou essa situação. Rodrigo, como é que está esse planejamento do estádio do Flamengo com a nova gestão? Bom, o Bruno pode até falar mais da entrevista que ele estava lá, né? Mas ele falou basicamente que ele está estimando em 3 bilhões o custo do estádio e o custo que estava previsto no orçamento entregue pela gestão Landim ao Conselho era de 1 bilhão 900, enfim, perto ali de 2 bilhões. Aí eu fui apurar para saber o porquê que a estimativa é de 1 bilhão a mais, né? Um aumento de 50%. Ainda não acabou o estudo da FGV e da Arena, que é a empresa que também estava contratada, mas o que já foi calculado a mais? Descontaminação e obras viárias em volta, os valores eram subdimensionados, segundo a apuração que eu tive. Estavam em torno de 100 e poucos milhões. Eu nem consegui ver discriminado esses itens no orçamento que tinha anterior, porque eles não estão... O da descontaminação, por exemplo, está meio misturado com outras coisas, mas ele estava em torno de 100, 110 milhões, e agora já está sendo estimado em 400 milhões. Essa é uma parte. A outra parte é que o custo por assento, que era feito na proposta inicial, era R$25 mil, mais ou menos, que dá $4.500. Era o custo da Copa do Mundo, era $5 mil. Só que a avaliação da atual gestão é que teve um período de inflação e que esse custo vai ser de $6 mil por assento. Então, $6 mil por assento, fazendo a conta, dá 2,4 bilhões por um estádio de 70 mil pessoas, não é nem os 74, 75 mil. Então, 2,4 bilhões, mais obras viárias e descontaminação, 400 milhões, mais o terreno, que já foi comprado, que foi 180 milhões, 3 bilhões. É uma estimativa que eu ouvi, que falaram assim, por baixo. Foi a apuração que eu tive, que a pessoa falou assim, isso aí é por baixo, porque se botar ainda acima de 70 mil, ainda vai ter mais, podem ter outros cálculos, então o estudo não está completo, ainda é uma estimativa perto do que eles conseguiram de informação até agora, mas é uma estimativa de 3 bilhões, significa que o projeto vai ter que ser completamente revisto sob o ponto de vista do financiamento dele. Pagar por 3 bilhões não é qualquer coisa. Vai ter que se estruturar de uma outra forma, rever prazos, enfim. Todo o projeto vai ter que ser revisto para chegar nesse custo que hoje está estimado em 3 bilhões, pode ser que chegue no final do estudo da FGV, que está previsto aí para o final de março, início de abril. 45 dias, segundo o BAP, falou no sábado que a FGV deu um prazo de 45 dias para mandar o relatório. A FGV está fazendo junto com a Arena, que é a empresa lá do Carlos Della Corte, que já tinha feito o primeiro orçamento, mas está revendo vários valores, né?
E aí, esses 45 dias vai bater ali final de março, início de abril. E aí você vai ter um valor de fato. Mas então esses 3 bilhões são a base do valor hoje em dia, que é a diferença que tem com as contas anteriores, que estavam postas, que eram aquelas com assento mais barato, menos intervenção fora, a descontaminação era considerada mais barata. Aí que está a diferença para você ter crescido R$1 bilhão.